A gente passou pelos dois extremos aqui em pouco tempo de conversa, porque assim, 2017 foi a época áurea do futebol feminino aqui no Amazonas, porque foi quando a rivalidade 3B e Iranduba estava no auge, porque o público do Iranduba era grande Era ali. grande, né? Então, assim, todo mundo vivia intensamente aquilo ali. A gente não tinha a concentração que tem de torcida, por exemplo, para o Manaus até então, porque que já foi uma outra época, ele já foi 2019. Até então, o que se vivia era o Iranduba ali no auge, e quando surge ali o 3B, ele também pega a carona nisso tudo, e aí os dois se juntam para tornar o futebol, né, feminino assim o grande palco do futebol amazonense. Aí depois começa a derrocada do Iranduba, como você acabou de citar, né, teve a parceria dos dois clubes para tentar salvar o Iranduba da Série A1, não deu certo. E estou falando sobre isso justamente para que o senhor fale sobre como o senhor vê o cenário hoje do futebol feminino no Amazonas, porque assim, da mesma forma que eu vejo assim mais clubes aparecendo, surgindo, é, também a gente vê muitas dessas goleadas que você citou, os 20-0, os 31-0. Então, tem mais pessoas querendo jogar, ok, mas a qualidade, até certo ponto, também foi caindo. A rivalidade também, entre essas equipes, também já não é tão maciça, já não é tão explorada aqui. Eu digo assim, na imprensa no geral, também posso me incluir nisso sem problema nenhum, porque antes tinha um interesse maior do público. Hoje a gente já não vê tanto isso. A gente consegue ver o 3B crescendo agora, indo para a Série A2, mas a gente tem o Iranduba, por exemplo, indo para a Série A3. A gente tem o JC lutando pelo acesso à Série A1, mas a gente também não tem aquele apoio tão maciço para o JC, é um clube que tem muitas dificuldades. E tem o Recanto também, agora que está tentando Alavancar, né, né, nisso, e né? disputar uma competição nacional agora Sim. com. Então, como é que você vê o cenário hoje do futebol feminino no Amazonas? Veja bem, eu vou ser bem sincero. Eu acho que a situação que o Iranduba viveu, eu acho difícil acontecer aquilo novamente. Eu vejo que os times de camisa engoliram o restante. Eu diria que eu teria até condições de dar uma brigadinha com um time desse. Mas, sinceramente, eu tenho medo. Foi um ano que o Iranduba começou, o Lauro trouxe excelentes jogadoras, estava começando ainda, e hoje eu acho um pouco difícil. Inclusive, essa semana, nas minhas preleções, que eu tenho conversado com a minha jogadora, a gente resgatar um pouco o nome do 3B. Aquele 3B que peitou o Iranduba, aquele 3B que levou também torcida para o estádio, e Sim. hoje você vê que você não vê isso. Não vê. A gente está tentando, a gente começou com um ônibus, agora já aumentou para dois, a torcida essa semana já pediu três, e naquela época a gente levava cinco, 5, sete. 7. Mas era um campeonato, o torcedor ele não é burro, o cara vê no Manaus, vê o Amazonas começou a crescer, a gente é carente de futebol e um time começa a se destacar, começa a crescer. Teve até um membro da comissão técnica do meu time, se a gente for para o acesso, acho que a gente lota a arena. Eu disse, eu acho difícil. Eu acho difícil. Então, o futebol hoje eu vejo desse jeito. Sinceramente, aquilo que aconteceu, eu acho um pouco difícil acontecer novamente com o futebol feminino. Do jeito que o futebol feminino hoje está a nível Brasil. Não tem como. Eu tive jogadoras que naquele ano de 2017 eu pagava R$ 1.200. Já me falaram que está ganhando mais de 40 mil num grande clube. E então engoliram. E eu fui muito amigo do Salésio do Kinderman, que faleceu com Covid, é um time grande. E ele me falava no dia a dia da dificuldade. E ele, um ano antes de ele falecer, ele ainda foi vice-campeão brasileiro. No outro ano,
ele estava ali lutando para cair, não cair. Então, os times vieram muito forte. Então, eu continuo dizendo, eu acho difícil. O 3B, tem gente que fica chateado comigo, teve jogador ano passado que disse o 3B é grande, o 3B é time para brigar com Série A1. Eu disse, olha, eu tenho medo. Aí depois me chamaram na sala e disse, teu time é grande, tu tem que colocar. Eu digo, eu tenho medo. Então, estou sendo assim bem sincero no que eu acho a situação do futebol feminino hoje. É uma briga que, vamos dizer assim, o senhor não pode comprar sozinho, né? Tem que ter o apoio de mais gente, né? Tem que ter o apoio. Tem que ter o apoio. Porque porque é sempre bom frisar isso para quem está acompanhando, como o presidente acabou de falar. O 3B, o Iranduba, os clubes que disputavam o campeonato nacional pagavam um salário bem mais baixo do que é praticado hoje, porque com a obrigatoriedade das equipes grandes investirem no futebol feminino, né? Os salários dobraram, triplicaram, quadruplicaram, multiplicaram 10, 20 vezes mais, se gasta muito mais hoje, até porque como esses clubes apareceram, né, eles não querem ficar por baixo, né, então eles começam a gastar mais dinheiro ainda, e tudo isso vai aumentando essa bolha, e a gente, né, vai ficando para trás. Então vai chegar no ponto que, se Deus quiser, né, o 3B conseguir o acesso para a Série A1, não vai conseguir fazer uma folha estratosférica como seria, por exemplo, de um clube masculino de Série B, né? Porque é um gasto muito grande, é um trabalho muito grande, e imagino que seja muito complicado imaginar esse cenário hoje aqui em Manaus. Né? É verdade. E cada ano que passa está ficando mais difícil.